Oi, pessoal que tá entrando, vão entrando aí. Já vamos começar a nossa live, tá bom? Só tô preparando aqui rapidinho, vamos esperar mais um pouquinho, pessoal, e a gente já começa a falar, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Oi, Thaís. Oi, Jonatas. Deixa eu ver como que eu faço para colocar aqui. Enviar convite. Vamos responder. Pode deixar. Oi, Leandro. Tudo bem? Que satisfação de ter aqui, cara. Gente, espera aí que eu só tô pegando o link e passando para o meu Insta pessoal. Aí fica mais fácil o pessoal que tá na minha rede poder participar, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, agora apareceu. Oi, Tina, tudo bem? Oi, João, seja bem-vindo. A gente já vai iniciar, tá? Se vocês puderem, por favor, colocar o lugar que vocês são, pra gente já ir acompanhando. É muito bom pra gente, pra poder saber, tá bom? A gente já vai começar. Eu só estou divulgando na minha rede pessoal a live pro pessoal ter acesso, aquele que for participar, né? Que bom ter vocês por aqui, que bom a participação de todos. Só mais uns instantes, tá bom? Que a gente já começa. Já começa já. Que bom, mais pessoas entrando. Isso aí. Oi, Matheus, tudo bem? João, da Forma Física. Já vamos começar já, tá? Só mais um pouquinho de paciência e a gente já começa, só aguardando a galera, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Cadê? Se vocês puderem convidar as pessoas aí também, eu agradeço, tá? Tô tentando marcar. Cadê aqui? A P+, no meu perfil, para poder vincular. Bom, vamos colocar só o nome, só da P+, então, se não tá aparecendo. Arroba, vai dar certo, arroba P+. Pronto. Acho que agora vai. Não tá indo. Vamos lá. Vamos começar então? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a participação de todo mundo aqui. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema nesse momento.
nesse momento que tem tantos empreendedores iniciando o seu negócio, né? É muito importante para nós termos esse espaço. E a intenção aqui é ajudar a todos que precisam realmente, né? Então, agradecimento aqui de coração por vocês estarem aqui participando. Nós recebemos algumas perguntas. É claro que não dá para a gente ler todas as perguntas e responder, mas eu tenho certeza que as que forem possíveis serem respondidas serão bem aproveitadas, tá bom? São perguntas que eu acho inteligentíssimas, assim, foi um nível incrível, que me surpreendeu e muito. E aí, então, para não ficar só eu falando, eu queria que vocês participassem. Então, terá espaço aberto a qualquer momento para fazer perguntas em cima daquilo que eu estou falando. Eu vou tentar ser o menos técnico possível e o mais assertivo, tá bom? E aí vocês têm total liberdade de perguntar e poder interagir. Eu espero isso também de vocês. Tá certo? Bora começar? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Põe aí no comentário, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se estão enxergando bem, se está tudo tranquilo, para eu poder seguir, por favor. Dá um ok aí, estão me ouvindo? Vamos esperar uns instantes para a gente poder... Ótimo, obrigado então por avisarem que está tudo tranquilo, eu posso seguir, tá certo? Vamos lá. A primeira pergunta que foi feita é uma pergunta que eu achei assim excelente, né? Porque as pessoas, elas entendem assim. Então vamos lá. É uma pergunta que eu recebi de Fortaleza e ela diz assim, essa pergunta: qual a importância e qual a relevância da certificação PMP para quem quer trabalhar com planejamento e se é imprescindível? Olha, antes de começar a responder exatamente o que foi perguntado, eu quero explicar o que é esse certificado PMP, exatamente para que quem não sabe possa entender esse contexto dessa pergunta, tá bom? PMP é um certificado que é concedido a um profissional específico. PMP significa Project Management Professional, ou seja, é um profissional de gestão de projetos. Então, esse certificado ele é específico, que é concedido por um instituto mundial, que é chamado PMI. Esse certificado ele é conferido àquele que consegue passar por uma prova, aquele que consegue fazer uso da sua capacitação para comprovar para este instituto que ele está dentro desses padrões desse instituto. É mais ou menos isso, tá bom? Então, esse certificado ele precisa ser renovado de 3 em 3 anos. E exatamente para quem é da área de gestão de projetos. Então, sim, agora para responder essa pergunta, que eu acho que é o importante, eu preciso separar em 2 momentos essa pergunta. Primeiro, para o profissional da área de gestão de projetos, tá? Então, quando eu penso que eu quero seguir carreira nessa área, que eu quero me tornar um gestor de sucesso em projetos, um gestor de referência em projetos, aí minha resposta é sim, é imprescindível, é fundamental, é vital que um tipo de certificado de gestão de projetos que te confira essa capacidade e que você alcance isso, né? Que você consiga essa certificação. Mas quando eu falo de um certificado, de uma certificação como essa, eu não estou limitando apenas ao PMP. Por que não? Porque PMP, que vem da PMI, que vem desse Instituto Mundial, é mais um instituto tradicional de se conduzir projetos. De fato, é muito claro que o PMI está muito atualizado, sim. Não estou aqui falando nada contrário ao PMI, até porque eu uso os métodos PMI também. Mas quando eu falo
em metodologia tradicional, eu lembro que historicamente a metodologia tradicional ela ficou em alguns momentos, em algumas áreas, ela começou a não responder à expectativa de quem gerencia projetos. E aí então nasceu aí uma nova metodologia, que é a metodologia ágil para gestão de projetos, que também confere um certificado. Essa metodologia ágil hoje em dia está muito em alta, está muito visível. Abre um parênteses, que a PMI está muito ágil hoje também, tá certo? Por que eu estou falando esses dois pontos? Para que o gestor de projetos não fique preso apenas ao PMP, mas olhe também para essa metodologia que há 20 anos já está sendo muito utilizada. E atualmente, se nós pesquisarmos em vagas disponíveis no mercado, é muito mais comum eu encontrar uma solicitação, no descritivo da vaga, uma solicitação de comprovação de uma certificação ágil do que uma certificação tradicional como PMP. Eu vejo lá vagas que só tenha conhecimento, ou então que tenha certificação PMP, ou então que tenha certificação ágil. Mas é muito maior a procura por quem tem certificação ágil na atualidade. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto para essa pergunta. Se a pessoa é para gestão de projetos, quer seguir carreira, sim, é imprescindível. Só que, quando eu olho para essa pergunta, a pergunta é feita no sentido de, com o planejamento, é imprescindível ter a certificação? Aí eu chego nessa segunda parte. Olha, se eu falo de planejamento, eu diria que não é imprescindível. Pensa comigo, eu sou de uma empresa e eu sou gestor financeiro, por exemplo. Então sou eu que cuido de todas as finanças da empresa. Aí, para que a empresa cresça, para que a empresa desenvolva, essa empresa vai investir alguns milhões de reais em um novo maquinário. Esse maquinário é um projeto, ele precisa ser construído, ele precisa ser analisado e adaptado de acordo com a necessidade daquilo que é o meu projeto. Então se torna um projeto, eu tenho um gestor específico de projetos para esse caso. Eu, gestor financeiro, preciso saber sobre PMP, eu preciso ser certificado PMP ou gestão ágil para eu poder conduzir financeiramente a minha empresa diante desse projeto tamanho gigantesco? É claro que não. Para isso que eu tenho um profissional específico. Então, se é para planejamento, você precisa conhecer. Você precisa sim ter o domínio do que a ferramenta, do que as ferramentas se predispõem, para que você não fique perdido e fique para trás. Então a minha sugestão é que vocês procurem saber sim sobre gestão de projeto, estejam alinhados, tenham esse conhecimento. Inclusive, para quem quiser e tiver interesse, pode me mandar mensagem no inbox, que eu faço questão de dar os nomes das escolas que eu estudei, tanto a metodologia tradicional quanto a metodologia ágil. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essas escolas também, porque elas são maravilhosas e uma didática incrível. Mas aí vocês me chamam no particular, que eu dou o link dessas escolas para vocês pesquisarem, tá bom? Eu acho que eu já respondi a primeira pergunta. Tem alguém aí com alguma dúvida? Põe aí no comentário para mim se tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta em cima disso que eu expliquei, ou se tá ok, tá respondido, que aí eu sigo para a próxima pergunta, tá bom? Põe aí que eu estou acompanhando e aí a gente já sabe se a gente pode continuar. Por favor. E aí, mais alguém? Oi, Jô, oi, Jéssica, sejam bem-vindos. Muito bom ter a presença de vocês aqui. Muito legal. Tranquilo, obrigado, Tina. Posso continuar então? Obrigado, Jonatas. Vamos lá então para a segunda pergunta. Olha, essa pergunta é uma pergunta extensa, mas presta atenção, porque algumas pessoas vão se identificar com isso que está sendo descrito aqui, tá bom? Essa pergunta veio de São Paulo. Veio do interior de São Paulo. Ela fala assim, essa pergunta: como se planejar se hoje você faz o papel de 5 pessoas que foram desligadas
Como ter uma vida profissional organizada quando a empresa coloca sobre você responsabilidade de mais de 5 pessoas, abre parênteses, que trabalhavam contigo, mas foram desligadas. A empresa não me dá mais nenhum recurso. Muito pelo contrário, somente cobranças. Ao mesmo tempo que diz para a gente tomar cuidado com a Covid, nos obriga a fazer campo e sair para bater metas. Metas essas, entre parênteses, que nunca tivemos antes na empresa. E ainda deixa claro que se não bater as metas, seremos desligados. Estou trabalhando o dobro do meu horário, mas eu não posso marcar as horas corretamente, porque isso pode me causar advertência. Resumindo, estamos trabalhando sob pressão, fazendo a função de 5 colaboradores, o dobro de horas por dia e ao tom de ameaças, e ainda pedem organização e foco. Meu psicológico está surtando e o físico também. Bom, não é para menos que esteja surtando, né? Eu acho que todos nós, nesse contexto, nesse clima, estaríamos surtando. Então, é complicado. Mas vamos responder isso daí. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Muito bom ter você por aqui, viu? Bom, se a gente parar para analisar, esse é um contexto da realidade de muitas empresas, de muitas pessoas nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, né? Infelizmente, é a realidade de muitos. Então, para eu poder responder essa pergunta e tentar ser bem assertivo, eu vou separar a pergunta em 4 blocos, porque vocês ouviram aí na minha leitura que é uma pergunta bem extensa. Então, eu vou separar em 4 blocos, tá bom? Segue o raciocínio aí. Bom, primeiro, nós precisamos compreender que o momento que as empresas estão passando, que estão vivendo, é muito difícil. Está muito difícil. Não só para nós, pessoas físicas, mas para nós, pessoas jurídicas também. Está muito complicado. Então, se a gente parar para analisar bem a fundo, por causa da pandemia, só por causa da pandemia, sem falar outros fatores, tá bom? O IBGE divulgou para nós, ano passado, que só no primeiro semestre, de quando começou a pandemia até junho de 2020, 522.700 empresas já tinham fechado. Olha que complexo. É um número muito alto. Sim, é um número muito alto. Para ter uma comparação, eu peguei um outro indicador do IBGE também. Nós tivemos uma recessão em 2015 e 2016. 2 anos inteiros de recessão, de pura dificuldade. E nessa recessão de 2 anos, nós tivemos 100.000 empresas que foram fechadas. Quer dizer, se eu pegar o prazo de 24 meses e comparar 100.000 empresas que foram fechadas com o prazo de 4, 5 meses no máximo do ano passado, que foi a análise do IBGE, 522.700 empresas foram fechadas. Quer dizer, mais de 5 vezes mais. 5 vezes e meio quase, mais daquilo que aconteceu numa recessão de 2 anos. Então esse número sim mostra pra gente que é uma época, um tempo de muita dificuldade para as empresas. O reflexo dessas 522.700 empresas que fecharam é um número alarmante aí de desempregos. Foram 8.876.000 desempregados nesse mesmo período. Quer dizer, a gente olha para esse período e a gente precisa abrir a mente e compreender que é um período, um momento muito difícil. O efeito da pandemia é grave sim para as empresas, para o mercado de trabalho, né? E o que a gente precisa incutir então em nós, a gente tem que unir forças. Se eu estou empregado ainda, eu preciso unir forças com o empregador. Tá bom? Eu preciso cada vez mais me disponibilizar e de alguma forma conseguir, né, bater essas metas, trabalhar o quanto é possível para mim, certo? Então, se a gente olhar para esse contexto, meio que acabou se normalizando que o número de trabalho seu é maior. Então, acabou se normalizando que você faz o trabalho de 4 pessoas, de 5 pessoas, que você quase dobra o teu tempo de trabalho. Infelizmente é a realidade. E
pior ainda, acabou se normalizando que tudo isso é feito com 30% de salário a menos, 40% de salário a menos. Tem pessoas que tiveram 70% do seu salário reduzido. Infelizmente, de novo, é um momento, é um período que todos nós precisamos passar, ultrapassar. Só que tudo isso que eu estou trazendo não quer dizer que para nós tenhamos que aceitar que os chefes, as empresas, sejam desrespeitosos conosco. Não podemos aceitar que as cobranças sejam feitas de forma covarde. Precisamos sim nos posicionar. Nós precisamos saber que isso não pode nos prender. Mas também a gente precisa colocar na balança o que está acontecendo. O que eu quero dizer? Vou trazer um exemplo para vocês. Eu mesmo trabalhei em uma empresa por 7 anos. Uma empresa que eu amava trabalhar. Eu amei aquele lugar. Eu trabalhava com todas as minhas forças. Sim, como todo mundo tem seus momentos difíceis. Eu também tenho os meus. Também sou ser humano. E quando eu trabalhei nesta empresa, aconteceu alguma coisa ali em algum momento e eu fui desligado. Eu não pude, em momento algum, condenar a empresa por aquele ato do desligamento, porque eu tenho um histórico com essa empresa. Foram 7 anos. Não é possível que na minha cabeça, um momento apenas, que eu posso julgar que não foi o que eu esperava, esse único momento não pode dizer que a empresa é daquele jeito, que a empresa é assim. Não, eu tenho que olhar para o meu histórico, como eu fui feliz lá, quantos amigos eu fiz ali, como eu cresci, como eu desenvolvi, como eu me tornei um outro profissional nessa empresa, quantas oportunidades, enfim. Então, a gente tem que olhar para isso. E aí a gente vai descobrir, então, que se for desse jeito que eu estou explicando, que é a minha experiência, vale a pena passar por esse momento difícil que a empresa está passando. Então, vale a pena unir força e dedicar ao máximo para essa empresa poder suportar essa fase difícil. Tá certo? Então, eu acho que é por aí esse primeiro tópico, é compreender esse momento difícil que a empresa está passando, visto que você colocou na balança e percebeu que pelo histórico de relacionamento que você, funcionário, colaborador, prestador de serviço, tem com essa empresa, você viu que esse é um momento único, né? É pontual o que está acontecendo, o que foi descrito nessa pergunta, tá bom? Então, se você olhar e ver que é isso, ok, vale a pena. Passou pela pandemia, você sabe que volta tudo ao normal. E aí a gente vai para a segunda parte dessa pergunta, né? Que eu respondo nessa segunda parte, que eu dividi aqui. Se vale a pena, então sim, vamos aprender a preparar as nossas atividades diárias para que a gente não se perca, porque é comum nesse momento, como eu falei, o acúmulo de tarefas. Então é imprescindível, vital, de novo essa palavra, vital, para que você organize o seu dia a dia. E aí aqui eu trago 2 ferramentas super simples que todo mundo pode usar, que é a LAD e o Kanban. LAD é a lista de atividades diárias, super simples de usar. Você vai usufruir do Excel, por exemplo, que é uma planilha. Você pode pegar qualquer aplicativo que você tenha de calendário, pode ser uma agenda, um aplicativo de agenda, enfim, no PC ou no seu celular. E ali você vai descrever todas as suas atividades que são necessárias durante a semana. Dependendo de quem for, e aí, para quem escreveu essa pergunta, tem uma série de coisas para acontecer. Então, eu sugiro que você faça de 2 a 3 semanas, ou até mesmo para um mês de atividades. Coloca numa relação tudo isso que você tem de fazer e quantifica do lado. Então, coloca lá, ligar para clientes. Na célula do lado, você escreve, eu gasto 4 horas para fazer isso diariamente, uma vez por semana, enfim, quantifica. E aí você vai colocar nessa planilha ou nessa agenda, nesse calendário, os dias da semana em coluna e os horários nas linhas. Eu começo a trabalhar das 9 e vou até as 18. Dentro desse intervalo, talvez de meia hora, você coloca lá. Então, das 9 até as 11 eu vou fazer a atividade A.
porque eu disse que gasto 2 horas. Das 11 até ao meio-dia e meio vou fazer atividade B. Meio-dia e meio até 1h30 eu almoço. Aí da 1h30 às 2h30 eu faço atividade D. Coloca isso. É uma ferramenta tão fácil de ser usada que você vai conseguir determinar visualmente como é que está a sua semana, a sua quinzena. E você vai conseguir, então, de fato, dizer, meu Deus, tá sobrando dia ou tá faltando dia, né? É simples, tá? E aí você, por exemplo, eu usei agora com clientes, e o cliente mais recente que eu usei, inclusive está comentando aqui, né? Eu comecei a usar e está me ajudando muito. Parei de ficar perdida. Olha que interessante. É super simples. Obrigado, Thaís, pelo comentário. É super simples e isso traz pra gente uma visibilidade da nossa atividade tamanha, incrível. É muito bom usar esse conceito de LAD, tá certo? E o Kanban, que o Kanban nada mais é que uma metodologia de realizar atividades, realizar produção de coisas, mas uma metodologia de um processo puxado. Quer dizer que eu só vou fazer algo quando eu terminei o que eu já tinha me proposto a fazer. Terminei a atividade A, eu puxo a atividade 2, puxo a atividade 3, puxo a atividade 4. Se você somar o Kanban com a LAD, não tem erro, nem de tempo de execução e nem de sequência de execução de atividades. São duas ferramentas simples, super simples, tá certo? Que você vai ter essa visibilidade, tá bom? Sim, muito provavelmente quando você olhar para o seu mapa da semana, da quinzena, você vai olhar, meu Deus, o que aconteceu com a minha cliente? Sobrou 1 dia e meio, né? Então, 1 dia e meio eu posso pegar e aproveitar para novos projetos que antes eu achava que não era possível fazer tamanho atividades que eu tinha, coisas que eu tinha a fazer. Ou vai ser o inverso, você vai descobrir que tem muitas coisas para serem feitas naquela semana e não dá certo encaixar ali mais coisas, não tem tempo, espaço disponível. Então aí vai a minha sugestão. Primeiro, verifique se não dá para somar com outra atividade. De repente são 2 maneiras de fazer a mesma coisa, você junta e pronto, você resolve esse problema. Se forem relatórios, se forem alguma coisa nesse nível, você pode espaçar um pouco mais. Relatórios que você faz todo dia, você pode negociar com a sua chefia e colocar 2, 3 vezes por semana. E aquele relatório que é semanal, você faz quinzenal. Então você pode usar o mesmo dia para intercalar. Então nessa semana, o relatório é o semanal. Na outra semana, não tem o relatório semanal, é o relatório quinzenal. Você consegue então adaptar e ajustar para essa necessidade, tá bom? Isso tudo porque você avaliou que faz sentido para você passar por esse período dificultoso da empresa junto, unindo força, tá certo? E aí, eu chego a esse terceiro ponto que para mim chama muita atenção. Diante de tudo isso, essa pessoa expõe na pergunta o trabalho sob pressão. Bom, no meu ponto de vista, e aí eu quero deixar bem claro que não é uma verdade absoluta, é o meu ponto de vista, tá bom? Seja bem-vinda, Emanuele, seja bem-vindo, Thiago, muito bom ter vocês aqui, viu? Espero que vocês fiquem até o final, que tem uma surpresa no final, tá bom? Que eu vou lançar aqui. Deixa eu te falar. No meu ponto de vista, trabalhar sobre pressão é algo inerente a qualquer atividade. Por quê? Exatamente qualquer atividade que você exerça está vinculada e ligada ou a prazo ou a custo. E esses 2 itens demandam uma pressão para que seja executado, para que eu não perca prazo e nem perca o custo que foi planejado. Então, sempre haverá pressão. Se a gente pensar em um casamento, por exemplo, no casamento, quanto mais se aproximar do dia que foi agendado para a cerimônia, para a festa, mais quem está envolvido com esse projeto, com essa atividade, será cobrado. Mais será cobrado pelo casal de noivos, pelos pais dos noivos, pelos
líderes, donos das empresas contratadas para a realização desta cerimônia, desse casamento, fotografia, filmagem, decoração, comida, enfim. Quanto mais se aproximar desses eventos, mais cobrança, mais pressão nós teremos. Em uma empresa que venda algum produto ou presta algum serviço, não é diferente também. Concorda comigo? Quanto mais se aproximar, por exemplo, do fechamento do mês, se for para a área financeira, quanto mais se aproximar, mais o gestor financeiro vai cobrar os seus analistas financeiros para que todos os indicadores estejam caminhando de forma correta. Então, o contas a pagar esteja baixado, o contas a receber esteja todo organizado, que a conciliação bancária esteja realizada, para que o fechamento, no mais tardar, no terceiro dia útil, esteja pronto para entregar para a diretoria. Se for da área comercial, então, quanto mais se aproximar do fechamento, mais pressão terá para bater meta. E aí eu arrisco a dizer que essa pressão vai aumentar muito mais no comercial se o gestor comercial olhar para o planejamento da meta e o quanto está atingindo nos últimos 10 dias e ele tiver um pensamento, um vislumbre de que não será possível bater. Aí essa pressão vai se intensificar de uma forma tamanha, né? Então, por isso que eu estou dizendo, sob esse ponto de vista, eu penso que não tem como você trabalhar sem pressão. O que a gente precisa pensar é que existem pressões que são feitas e pressões. Quer dizer, a mínima pressão e a máxima pressão. Antes de chegar nesse assunto, eu preciso dizer assim, que a gente precisa aprender a se relacionar com essa pressão. De um lado, eu posso colocar que tem o pressionador. E do outro lado, tem o pressionado. O pressionador precisa ter um olhar humano, minimamente humano, para quem ele está pressionando, para ver as suas capacidades, ver os limites, o gargalo, ver os recursos. E o pressionado precisa também ter um mínimo de visão e empatia também para o outro lado, para ver o que está sendo cobrado do seu gestor, o que está sendo pedido, o porquê que está acontecendo aquilo, enfim. Precisa ler também corretamente o que está sendo cobrado, né? Porque senão a gente não vai ter relacionamento e a gente vai sempre se frustrar com as empresas que a gente trabalhar. Como eu disse, no meu ponto de vista, para mim, todas as atividades serão executadas sob pressão, tá certo? Eu cuidei de um caso, por exemplo, em uma consultoria que eu fiz, em que o gestor estava trazendo para a gente, alegando que o liderado, estava cada vez mais fazendo menos. E a gente foi analisar. Então, como consultor, a gente tem que fazer um mapeamento de tudo o que está acontecendo para chegar a um diagnóstico. E aí a gente consegue entender, compreender nesse momento de o que estava acontecendo era o gestor estava olhando para os indicadores daquele departamento. O indicador que ele estava focado era um indicador que demonstrava o que não estava sendo feito. Era um percentual que mostrava. O liderado, sendo cobrado pelo gestor, pelo líder, se sentiu injustiçado. Exatamente porque não é possível. De tudo que eu faço, eu sou cobrado por aquilo que eu não faço. E tem um motivo plausível para isso. Então, meio que ficou uma guerra entre gestor e liderado. No final de tudo, a gente conseguiu demonstrar para o gestor de que sim, ele estava sendo injusto com o liderado dele, porque ele estava olhando para única e exclusivamente um indicador, de que era aquilo que ele não estava fazendo. Mas e o que ele estava fazendo, né? Então, veja, eu estou trazendo nesse exemplo a empatia de que aquele que lidera precisa olhar para o liderado, e o liderado olhar para quem lidera. Um precisa compreender um pouco do universo do outro. De fato, se espera um pouco mais do gestor, né? Mas isso não quer dizer que o liderado também não precise mostrar, né, um pouco mais de empatia. O que nós conversamos, inclusive, com uma pessoa brilhante, foi de que, olha, você poderia ter acenado, né, ter mostrado qual era a sua dificuldade, qual era o gargalo que você estava passando, que você precisava de ajuda. No final de tudo, ficou certo, o gestor começou a olhar para o indicador de forma correta e foi tudo ajustado. Mas é essa empatia que precisa ser vista, né, nesse caso da
pressão. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você precisa aceitar uma opressão. Oprimir é diferente de pressionar, de trazer uma pressão, tá bom? Calma que tem níveis, tem moral, tem uma série de coisas que você precisa avaliar. Não é porque ele está te pressionando que você vai aceitar como um todo. Não, calma aí. Você precisa entender isso e precisa ter abertura para diálogo, né? Porque se não tiver abertura para diálogo, é uma liderança de mão de ferro, está desuso hoje em dia, não faz o menor sentido, e aí você precisa procurar outro meio, tá bom? Bom, seguindo adiante com essa pergunta, que eu acho que é a pergunta mais demorada que a gente vai ter nessa live, eu chego no quarto bloco que eu separei, que é falar de caráter de empresa. É bem certo que alguém vai falar assim, mas empresa não é pessoa, então não tem caráter. A empresa não é uma pessoa, mas ela é gerida por pessoas. Eu tenho o dono da empresa que imprime na sua empresa o caráter da empresa. O que ele quer, o que ele deseja como valor para aquela empresa. E aí eu tenho gestores que imprimem esse caráter nas áreas que comandam, né? Então são os seus próprios caráteres, né? São os seus próprios valores que são impressos naquilo que comandam. Então, quando eu penso em empresa, eu penso exatamente nesse caráter. O que é esse caráter? Nada mais é do que descrever o traço moral, né? Que permeia essa empresa, que está no ambiente desta empresa. Então, quando eu falo de empresa, caráter de empresa, eu estou pensando nesses valores morais que são empregados, que são política da empresa, tá certo? É dele que eu estou falando. Aí eu quero abrir um parênteses. Nem sempre o que você vivencia em uma empresa, em um departamento, com uma chefia, com alguém que está do seu lado, representa o que de fato é o valor, a moral, o caráter da empresa, da instituição. Tá certo? Existe uma grande diferença, porque cada um tem um valor. E a gente encontra um monte de profissional querendo impor os seus para a empresa que o contratou. Então é um problema isso daí. É aqui que entra um bom RH, uma boa gestão de recursos humanos, com uma atuação de uma pesquisa de clima, de uma pesquisa que vai trazer o nível de satisfação dos colaboradores em relação à chefia, à diretoria. É nessa boa ação de recursos humanos que vai ser possível compreender, tá? Se esses valores, essa moral, esse caráter da empresa está sendo bem empregado, está dando certo, vocês estão compreendendo, vocês estão fazendo coisas erradas, tá bom? Tem mais gente entrando aí, sejam bem-vindos. Pri, seja bem-vindo, bem-vinda Gabi, seja bem-vindo Michel, Késia, que bom ter todos vocês aqui, viu? Fiquem até o final que tem uma surpresinha aí para todo mundo, tá? Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Com isso eu quero dizer o seguinte, os valores morais da empresa, e não os particulares desses gestores que muitas vezes querem impor, eles precisam ser equiparados, talvez não iguais, mas pelo menos equiparados aos seus valores, porque senão você não vai pensar igual, e aí você não vai aceitar algumas coisas, e você vai se frustrar, você vai minar a sua força, a sua energia, e não vai dar certo trabalhar ali. Então, por isso que é importante você pesquisar sobre a empresa que você vai trabalhar, tá bom? E aí a gente chega a entender o seguinte, no caso de quem fez essa pergunta, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar de forma contundente e pensar o seguinte, diante de tudo isso que eu expus. Vale a pena ficar do lado dessa empresa, porque é um momento apenas, e talvez a gestão que está exercendo pressão sobre mim está passando por um momento difícil também, então eu vou arregaçar as mangas e vou trabalhar. Ou a posição vai ser, bom, já percebi que no meu histórico de relacionamento com essa empresa não está legal há muito tempo, não é a pandemia só agravou, né? Mais ainda. Então eu vou partir para uma outra oportunidade, eu vou me desligar dessa empresa. Uma dessas duas posições você vai ter, mas não dá para também viver reclamando e não fazendo o que deve ser feito, que não é o caso de quem mandou
esta mensagem. É só um pensamento para a gente abrir a mente e poder pensar certinho, né? Sobre a decisão que vai tomar. E aí, se você tomar a decisão de que você não vai continuar trabalhando em uma empresa que você avaliou que no histórico de relacionamento não é legal, minha dica é que você não faça isso de uma hora para outra. Não troque as mãos pelos pés. Planeje muito bem essa mudança de empresa, essa saída, para que você não venha sofrer mais ainda do que já está sofrendo. Tá bom? Eu respondi a segunda pergunta agora, quer dizer, eu acredito que eu tenha respondido. Se você tem alguma dúvida nessa segunda pergunta, põe aí nos comentários que eu quero ler aqui para a gente poder debater, discutir. Como eu falei no começo, é importante que vocês participem, né? Que vocês venham trazer perguntas, enfim, se relacionem aí comigo para a gente fazer isso ficar dinâmico, didático, tá certo? Coloquem as dúvidas dessa pergunta, se vocês curtiram, ou se tá tudo bem para vocês, pode seguir, pode colocar aí que a gente vai seguir nas perguntas, tá bom? Vão falando aí para eu acompanhar. Gente, muito bom saber que tem bastante gente que eu conheço aqui no meio, pessoas que querem aprender mais, né? Pessoas que já falaram comigo no privado, no particular. Meu, eu estou muito feliz, muito obrigado por essa presença aqui marcada, tá bom? Fala aí. Entenderam? Tá tudo certo? Posso seguir para a próxima pergunta? Querem colaborar com algum pensamento aí dentro disso que eu falei? O que vocês pensam? Mandem aí para mim, por favor. Segue que eu estou curtindo, muito bom. É bom mesmo isso. Então vamos seguir. Isso não significa que se você pensar em alguma pergunta, você não possa colocar aí, né? Coloque, e aí eu volto para saber essa pergunta aí, tá bom? Vamos lá. Desculpa. A terceira pergunta que eu recebi, que dá tempo da gente falar aqui, ela veio de Florianópolis, tá bom? A pergunta é assim, ó. Como saber se eu estou praticando o preço correto? É uma pergunta que ocorre em todas as consultorias. Em todas. Então, eu vou tentar ser assertivo e bem direto, tá? De forma bem prática. Você precisa começar, primeiro, pelo seu custo. A construir o seu custo corretamente. Depois de construir o custo corretamente, aí você pensa em precificar. E aí, abre um parênteses, use o markup. É uma ferramenta fácil de ser construída e você aplica sobre o seu custo, que está correto, e aí você tem certeza de qual é o preço sugerido para ser praticado, tá bom? Quando eu falo de preço sugerido, é porque não necessariamente esse preço, custo versus markup, né, vezes markup, não necessariamente esse preço é o que você vai praticar. Por quê? Também é necessário, para ter certeza de que você está praticando um preço correto, é necessário você fazer o mínimo, no mínimo, um estudo de mercado, de onde você atua, para você poder comparar. Então, você olha para a sua concorrência e você pega, pelo menos, o preço maior que você encontrar, o preço menor que você encontrar, vê se é possível também identificar os preços que se repetem. Isso na estatística se chama moda amostral, que é um valor que se repete muitas vezes. Isso quer dizer alguma coisa, tá bom? Bom, se você conseguir extrair essas informações, já é um parâmetro muito bom para que você possa continuar na sua análise. Oi, Theo! Oi, Israel! Até que enfim, hein? Que bom! Olá, Everton, sejam bem-vindos, tá? Vão perguntando, vão participando, podem mandar pergunta a qualquer momento, a qualquer hora, que a gente está aqui para poder responder, tá? Então, veja lá, você fez o estudo de precificação e você descobriu... Oi, Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo. Você tem lá o preço máximo do mercado, o preço mínimo do mercado, você tem os preços que se repetem e você tem o seu preço sugerido. Encaixa nessa linha do tempo. E veja, o seu preço sugerido está fora, para mais ou para menos, ou está dentro desse preço? Bom, se estiver fora, para mais ou para menos,
você já sabe que está praticando um preço muito errado. Ou você está perdendo dinheiro porque está abaixo do que o mínimo do mercado cobra, ou está perdendo o contrato porque está acima do máximo que o mercado cobra. Ou então está dentro desse range de preços. Agora você precisa só adequar esse preço para ver se você vai conseguir também concorrer com a venda, com o contrato, né? Então, existe uma estratégia para isso, existe um plano para isso. Às vezes, para quem está começando, é importante que esse preço esteja muito próximo do mínimo para ganhar cliente, ganhar carteira, ganhar conhecimento. Às vezes, ele já tem tanto contrato que no gargalo, né, no funil de gargalo, ele não pode atender mais pessoas. Então, o que ele faz? Ele coloca o preço um pouco maior para que somente contratos seletos possam entrar na sua carteira agora. Enfim, depende muito da estratégia que você vai fazer, tá bom? O que eu quero dizer, importantíssimo na formação do custo, tá? Isso tudo só funciona se o seu custo funcionar. Então, por favor, donos e donas, empreendedores, que vocês pensem nisso. É de extrema importância que vocês cronometrem todos os tempos. Se você presta um serviço, cronometre todo o tempo que for de serviço qualquer que esteja empregado para a entrega da sua atividade para o cliente. Tá bom? Se é consulta, se é pesquisa, se é ir até algum lugar, todo esse tempo cronometra para que você possa custeá-los de forma correta. Se você vende um produto que você produz, então pese grama por grama. Pese tudo que você vai compor na produção daquilo. Inclusive, chegue ao custo unitário das embalagens, das etiquetas. Precisa ser assim. Só com essa exatidão que você vai conseguir praticar um preço ideal e conseguir ganhar vendas. Tá certo? Essa é a minha dica para essa questão de precificar, né? Tem uma outra coisa que, não sei porquê, mas muitas pessoas, e eu falo isso por experiência própria, querem normatizar que precificar alguma coisa é apenas pegar o seu custo e aplicar 3 vezes mais do que está ali no custo. Vamos supor, o custo que você tem de um produto é R$10. Vezes 3, então o preço a ser cobrado é R$30. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não é verdade. Não é uma realidade. Primeiro, preço varia de local para local, né? Cidade, estado, varia. Preço varia de negócio para negócio. Preço varia de como é que você está com a estratégia de vendas, qual é a sua necessidade nesse momento. Então não é uma verdade que o custo vezes 3 é o preço final. Não é uma verdade. Você pode descobrir, e isso eu posso falar com propriedade, das últimas 3 consultorias que eu fiz, quase todas, nós encontramos essa verdade, que se eu multiplicar por 3, eu vou ter um preço absurdo. Isso se o custo for calculado corretamente, tá bom? Então, vocês precisam sim serem minuciosos na formação do custo e desse preço, tá bom? Eu acho que eu respondi já essa pergunta, como é que eu formo o preço, né? Como é que eu sei se o preço que eu estou praticando é o correto. Ficou claro para você? Põe aí no comentário. Sim, ficou claro para mim. Não sabia, eu sabia, enfim. Mostra aqui qual que é o seu pensamento, se tem uma pergunta. Isso lá, Johnny, sejam bem-vindos, tá bom? Mostra aí pra mim se vocês entenderam, se vocês vão continuar, se eu posso continuar as perguntas, se tá tudo certo. Por favor, mostrem aí. Para falar para as pessoas que entraram agora também, vocês podem interagir comigo em qualquer momento, tá bom? Vocês não precisam esperar eu perguntar, é só ir colocando a sua dúvida, ok? Sim, ficou claro, claríssimo. Joinha, então tá bom, sem problemas, vamos dar seguimento, vamos dar sequência a isso aí. A quarta pergunta que eu quero responder hoje veio de São Paulo também,
capital, essa já não é do interior, é da capital. E ela fala assim, a pergunta de quem mandou é assim, ó: como tornar a minha empresa visível na era digital? Eu posso dizer o seguinte, que nesses tempos, né, que a gente está vivendo, eu acredito que seja uma das principais tomadas de decisão que uma empresa que ainda não está visivelmente na era digital, né, não está ligada à internet, é uma das principais tomadas de decisão que essa empresa pode ter para se tornar viva, para continuar viva, para dar manutenção à sua empresa, para continuar competitiva, eu diria mesmo assim, para ser lembrada. Com certeza, quando a gente precisa de algum produto, de algum serviço, a gente recorre à internet. E lá nós somos lembrados, né? As empresas que estão ali são lembradas. Pelo menos isso. São vistas. Pelo menos assim. Então é de fato que é vital que uma empresa esteja, um negócio esteja visível na internet, seja por um site, seja por uma rede social, Instagram, Facebook, qualquer rede social que seja para o seu negócio, um mecanismo de pesquisa, uma empresa que esteja com anúncios circulando, com banners, enfim, seja qual for o meio pelo qual digitalmente essa empresa está sendo apresentada. É de fato vital para essa empresa que isso aconteça. Só que isso não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa, muito pelo contrário, complexa e eu diria que custosa. Só que extremamente necessário. Então, por isso a gente precisa trabalhar com o que tem. Eu diria que inicialmente, para se tornar visível, né, digital, você precisa fazer um bom planejamento para que isso aconteça. Antes de mais nada, você precisa saber o que vai acontecer, são os passos a serem seguidos, né? E aí, em cima disso, fazer um bom planejamento estratégico. Quando eu falo isso, eu falo, o que você quer com a internet? Eu quero alcançar o público tal. Qual a frequência que você quer que esse público seja lembrado da sua existência? Quais são os mecanismos, as ferramentas, os robôs que você vai utilizar para isso? Tendo essa ideia, você consegue pelo menos formar um custo inicial de um projeto. Só que aí eu quero te lembrar que você vai olhar para o seu caixa. Inicialmente você vai olhar para o seu caixa e ver se é possível contratar um profissional para isso. Pode ser uma agência, pode ser um bom profissional com nome, com indicações, com trabalhos de sucesso na internet, tá? Para que você não erre. Então, é possível você fazer essa contratação? Sim. Então, provavelmente, esse profissional, essa agência que você puder contratar, vai revisar o seu projeto e vai te conduzir, vai te levar ao objetivo. Então, ele vai revisar esse projeto, vai dizer, olha, por esse caminho não vai ser legal, vamos tomar esse caminho, por isso. Olha, então, ao invés de usarmos esse robô, vamos usar isso. Por hora, vamos começar assim. Enfim, ele vai direcionar o seu projeto. Muito provavelmente o seu custo vai ser alterado, mas nada drasticamente. A tendência é ficar próximo daquilo que você planejou, se você planejou corretamente, né? E aí, então, o que eu diria para você é que se você não mudar totalmente o projeto na hora que contratar um profissional, o seu custo não vai ficar tão longe assim do que você pensou, do que você planejou. Agora, vamos lá. Eu sou um empreendedor que estou começando. Será que eu tenho caixa, capital suficiente para poder pagar, bancar essa mão de obra? Como eu disse, não é uma mão de obra barata. É uma mão de obra necessária e vamos aqui reconhecê-los, né? É um trabalho árduo, é um trabalho complexo mesmo. Então, é um valor de mão de obra alto. Será que eu posso pagar agora? Tenho que olhar para o meu capital. Então, o que eu quero dizer com isso é que no momento, se você não pode, você pode então a outra alternativa, que é fazer você mesmo. Existem diversas ferramentas disponíveis na internet que possam te auxiliar, te ensinar a fazer. Um pensamento que eu gosto muito, mas tem que ser usado com cautela, é que o pensamento diz assim, o mal feito é melhor do que o não feito.
Por que eu digo que tem que usar com cautela, que pensar nisso com cautela? Porque o mal feito não significa que eu vou fazer de qualquer jeito e é melhor estar mal feito do que não ter feito. Não. Significa que eu vou fazer o meu melhor. E se eu comparar com um profissional, talvez não seja como eu queira, mas é o que eu posso agora e é o meu melhor. Eu estudei, eu me empenhei para isso, eu me esforcei, eu estou correndo atrás. Então, vai dar certo, faz assim mesmo, que você vai ter visibilidade, você vai ser lembrado. E aí, conforme a sua venda vai crescendo, você usa esse dinheiro, esse capital da empresa, esse caixa da empresa, e investe em uma mão de obra que profissionalize da forma que você quer, que você entende que é bom para o seu negócio, e aí as coisas mudam. Mas você não precisa ficar desesperado nisso, tá bom? Ó, estão perguntando, investimento é importante, né? Ou em dinheiro para contratar, ou em capacitação. É isso mesmo. É exatamente isso que eu estou falando. É importantíssimo. Só que precisa de planejamento. Então, se eu posso, invista. Tire essa atividade da sua mão e faça, né? Com que outra pessoa que tenha conhecimento desenvolva isso. Se você pode, é muito melhor. Se você não pode, não deixe de fazer. Existem, como eu disse, ferramentas maravilhosas. Pesquisa, dá um Google aí e pesquisa, tá? Tem muitas coisas boas, tem ferramentas que vão te ajudar a desenvolver artes, a criar sites, a criar uma página no Instagram, no Facebook, que vão te ajudar a criar stories, que vão te ajudar a criar feeds, enfim, uma série de ferramentas. Resumindo tudo isso, é imprescindível que uma empresa esteja hoje visivelmente digital falando. Então não fique de fora, não. Eu creio que a maioria das empresas já pensa assim, mas se você não está na hora de arregaçar as mangas e fazer isso acontecer. Tá certo? Eu acho que eu respondi essa pergunta já. Pelo menos eu entendo que sim. Se tiver alguma outra pergunta, é só colocar aí embaixo que a gente vai respondendo. Agora, se não, coloquem aí pra mim, por favor, que ok, vocês entenderam, é isso mesmo. Deixem a sua opinião e a gente pode seguir para a próxima pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Olá, André, seja bem-vindo. Olá, Well, seja bem-vindo também. Cássia, que bom te ver aqui. Nicolas, muito bom, sejam bem-vindos. Fiquem até o final, por favor, vocês vão gostar do que está por vir aqui ainda. E vocês vão receber aí um brinde, vamos dizer assim, um benefício, algo muito importante e interessante, mas só para quem ficar até o final, né? Então fiquem aí, tá bom? Por mim, pode seguir. Quem mais? Tem mais alguma dúvida aí? Tina, quer falar alguma coisa aí? Pode colocar, a gente pode complementar. Investimento é importante, sim. Desde que planejado, né? Porque senão o investimento vira dívida. É importante a gente lembrar isso, tá bom? O que mais? Digam aí, tá tudo certo? Posso seguir? Por favor, me ajudem. Para quem entrou agora, você pode ir interagindo comigo, tá bom? Pode ir perguntando, colocando a sua opinião. Não me deixa falando sozinho, por favor. Tá certo? Mais alguém aí? Posso seguir então? Vamos lá. Quinta pergunta. Olha aí de novo o pessoal de Santo André, hein? Santo André tá arrasando nessa live, né? Enchendo de perguntas, que bom. Vamos lá, olha que interessante essa pergunta. Tenho muita insegurança para gerenciar meu ateliê. Prefiro terceirizar. Estou errada? Bom, é comum esse sentimento, né, de insegurança no início de um negócio. É muito comum. Gente, ó, tá avisando que falta 1 minuto e 51 para acabar o tempo dessa live. A gente pode retomar, pode ser? Mudar um tempo disso. Se alguém sabe se pode mudar, me dá uma ajuda aí. Porque aí, se não der para mudar, a gente reconecta, se vocês toparem. Pode ser? Porque aí a gente não perde esse tempo. Faltam poucas perguntas para acabar. O que vocês acham? E aí, gente, respondem, por favor, me ajudem. O que vocês acham de eu encerrar essa live, começar uma nova? O que vocês preferem? Então, vamos lá. Vamos dar uma hora. A gente tem
sair e reconectar. Então, como eu vou iniciar a pergunta agora, eu acho melhor a gente encerrar agora essa live e aí a gente começa uma nova. Pode ser? Tudo bem para vocês? Eu vou